está escrito aqui é para você, é para mim, é para todos nós, é para quem crê, para quem quer, para aqueles que têm sede e fome de justiça. Quando o homem ouve a palavra de Deus e pratica essa palavra, e obedece essa palavra, que não é impossível, obviamente a pessoa, para obedecer essa palavra, tem que negar a sua própria palavra, seu próprio desejo, seu próprio coração. Mas quando a pessoa ouve essa palavra e põe fé nela, Deus é obrigado a responder a essa criatura. Porque a própria palavra garante se confirmar, se confirmar na vida daquela pessoa. E quem nos dá a fé na palavra é o Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo, que em nome de Jesus se cumpre na vida daquele que crê, quer dizer, daquele que se lança, que mergulha, sem ficar na dependência ou esperança de terceiro. Você fica na expectativa de Deus. Claro, a coisa não acontece assim, eu creio agora e agora acontece o milagre. Não é assim. Pode até acontecer, mas quem crê, espera. Quem crê, aguarda. Quem crê, mantém-se firme naquilo que está escrito. Que foi o que aconteceu com Jesus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, logo depois que ele foi batizado nas águas e com o Espírito Santo, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, o levou para o deserto para ser tentado. Por quê? Por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Porque Jesus é o nosso referencial. Tudo que ele falou, fez, vivenciou, ensinou, nós temos que seguir. Se fizermos isso, então nós estaremos alicerçados na fé inteligente na pessoa do próprio Deus. Então Jesus teve que ser levado no deserto, passar pelo que passou, ser provado pelo que foi provado, para que deixasse para nós um legado, um exemplo de que nós iríamos passar neste mundo. Foi para isso. Por isso Jesus foi levado para o deserto. Então quando ele chegou no deserto, Jesus sabia que ia ser tentado, que ele ia confrontar o diabo. O que ele fez? Ele entrou num jejum. E ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O diabo não o atacou logo de início. O diabo esperou Jesus ficar em jejum 40 dias de comida. Com certeza ele devia beber, porque senão o corpo não resistiria. Mas ele ficou sem comer 40 dias. No auge, nos limites da sua fome, aí sim, quando o diabo viu que ele estava fisicamente debilitado, fraco, imagine ficar 40 dias sem comer, e no deserto, 1 dia, 2 dias sem comer já é bravo, não é, pessoal? Ele ficou 40 dias. Então, naquele momento que ele estava debilitado, aí o diabo apareceu. E apareceu, diz o texto sagrado, no versículo aqui, que o diabo, chegando-se a ele, versículo 3, e chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse:
se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E isso acontece com a gente. Isso deve acontecer com você, que crê em Jesus. Quantas vezes nós somos açoitados pelos próprios entes queridos, parentes, amigos. Ué, você não é de Deus? Como é que está com esse problema aí agora? Não é assim? Sim ou não, pessoal? Eles nos afrontam por causa da nossa fé. E foi o que aconteceu com Jesus. Foi afrontado. E então, o diabo disse, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia fazer isso? Podia. Jesus tinha autoridade para transformar as pedras em pães. Mas se ele transformasse as pedras em pães, o que iria acontecer? Ele iria aceitar, ou teria aceitado a sugestão do diabo. Quando ele aceitasse a sugestão do diabo, então ele deixava de estar submisso ao Pai para se submeter ao diabo. Ele teria perdido. Nós não estaríamos aqui se isso acontecesse. Entendeu? Sim ou não? Porque você, eu, cada um de nós está sujeito a uma palavra, a uma voz. Se você ouve a voz do vizinho, do amigo, do conhecido, das pessoas, são vozes das pessoas. A voz do mundo, a voz da internet, é a voz do mundo. Você se inclina perante essa voz. E aí está a razão da depressão, do problema da insônia, do nervosismo, do medo, da ansiedade, porque absorve os pensamentos do mundo. Então a pessoa fica fraca. Mas se você absorve os pensamentos de Deus, você se inclina perante Deus. Então você está servindo a Deus com a sua vida. E das duas, uma. Ou você serve a Deus, ou você serve a este mundo, ou ao diabo. O mundo representa o diabo. Das duas, uma. Entendeu? Está entendendo? Então, você vê que a fé é uma questão de usar a razão, a inteligência, não é nada emocional, sentimental. Não. É fé racional, você pensa. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas não o fez, porque se ele o fizesse, ele estaria se inclinando perante o diabo. Era isso que o diabo queria. Então Jesus, como se defendeu? Ele se defendeu assim. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um fato. A palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou o texto lá do Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus confrontou Satanás, aquela situação, não transformando as pedras em pães e falando, citando, mencionando a palavra de Deus. Olha só, o diabo não se deu por vencido, claro, e em seguida, olha só, pessoal, o diabo transportou Jesus à cidade santa. Não me pergunte como aconteceu isso, eu só sei que o diabo pegou Jesus e o levou até a cidade santa, ao pináculo do templo. E o colocou
sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, novamente, usando o se. Se, começa a dúvida. Se, quantas vezes vocês ou nós ouvimos essa palavra? Se isso, se aquilo outro. Aqui ele diz, se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, ao diabo usando também a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E então Jesus respondeu, também está escrito. Veja que Jesus não usou o seu poder, sua autoridade, sua unção, para mostrar para o diabo que ele tinha poder. Se ele fizesse isso, aparentemente ele venceria, ou seria, como é que se diz, honrado. Ele se sentiria honrado, mas Jesus não estava preocupado com a sua honra. Jesus estava preocupado em ouvir a voz de Deus. E às vezes, por causa de você não querer expor-se, você quer se defender. Já que você vai se defender, você perde. Já perdeu. E é isso que o diabo quer. O diabo quer isso. Que a gente se defenda. Não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A gente costuma ouvir pessoas falarem, olha, os cães ladram e a caravana passa. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente vive pela fé, às vezes a gente se faz de surdo para não se indispor, ou não se aborrecer, ou perder a batalha. Mas Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Jesus usou a palavra, o diabo também usou a palavra para tentá-lo. Corrompida, mas usou a palavra. Novamente ele tentou Jesus, e Jesus com a palavra, ele tentou Jesus com a palavra, e Jesus respondeu o quê? Na palavra. Quer dizer, Jesus sempre usou da palavra para se defender. Ele não usou das suas próprias palavras, mas da palavra de Deus, do que está escrito. Veja que aqui é uma briga do que está escrito. Você perde muitas batalhas por causa de você apelar para o que a ciência fala, a ciência diz, e esquece o que diz o Senhor. Essa é a realidade. O problema não é que as pessoas não têm fé. Não, elas têm fé, mas é que a palavra da ciência parece mais forte do que a palavra de Deus. E por isso a pessoa perde. Se o médico chega para você, olha, de acordo com os exames, você só tem 1 mês de vida. Na hora, você absorve aquele pensamento, aquela palavra, e entra em depressão. Então você começa a morrer aqui, naquele momento, porque você creu naquela palavra. Você tinha até razão para crer, porque está lá nos exames. Só que, se você tem fé na palavra de Deus, você deve pensar consigo, eu não creio, eu não aceito isso. Nós temos testemunhos aí, maravilhosos, que a pessoa diz, eu não aceito isso. Dentro dela, ela resistiu àquela palavra da ciência. Ela resistiu porque ela se apoiou na palavra de Deus. Esse é o segredo da fé. Se você apoia a sua vida na palavra de Deus, você vence. Se você apoia a sua fé
no que as pessoas dizem, você está perdido. E eu lembro dos anos 90, que foram os anos de martírio, de dor, de sofrimento, do inferno. Foram os anos que eu preferia ser um cachorro, um vadio cachorro, ou um cachorro vadio, do que ser eu, por conta da situação. E eu não assistia televisão, eu não assistia absolutamente nada que vinha de fora, para não me intoxicar das notícias desgraçadas que saíam a nosso respeito. Você sabe. Fulano diz isso, o delegado foi à casa do Bispo Macedo. Sim ou não? O Bispo Macedo foi pego nisso, daquilo. Sim ou não? E só notícias. E vinha também os amigos de Jó, quer dizer, a gente também tem amigos de Jó, aqueles que são amigos, mas vem, você não sabe o que aconteceu. Em vez de ficar calado, mas aconteceu isso, só para bater, só palavra, que às vezes a pessoa chega, pega o revólver, dá um tiro na cabeça, porque vê que não tem mais solução, por causa da embriaguez da palavra desse mundo, do diabo. O diabo usa as pessoas. O mal é espírito, você sabia? Assim como Deus é o bem e é espírito, o mal, que é o mal, é espírito também. E a guerra que nós travamos é entre o bem e o mal. Se você está do lado do bem, você tem que crer na palavra do bem. Se você está do lado do mal, nem preciso falar, você já está um derrotado, porque o mal domina a sua mente. E é este mal desgraçado que faz as pessoas se matarem. Que fica falando no ouvido dela, acaba logo com a sua vida, você vai descansar uma ova, aí é que vai começar a sofrer. Então a pessoa fica embriagada com aquela palavra do mal, e ela fica fracassada, ela já perdeu a batalha. Por quê? Porque ela aceitou, ela concebeu, ela ficou já grávida do mal. Mas quando você toma conhecimento, se embriaga da palavra de Deus, você é forte, porque você pensa como o bem, você pensa como Deus, e Deus honra aqueles que honram a sua palavra. É impossível Deus não honrar a palavra dele, na vida de quem quer que seja, não importa se é católico, espírita, evangélico, macumbeiro, seja lá o que for, bandido, mocinho, seja lá o que for, todos os que creem na palavra dele, recebem. Mas os que não creem, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for, não recebe, porque a gente diante de Deus é justificado por causa da nossa fé. Essa fé, essa força espiritual vem do Espírito Santo, apoiada em quê? Na palavra de Deus e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu registro aqui a mesma coisa. Quando um dia, você sabe que todos nós queremos honrar a nossa palavra, é ou não é? A não ser as pessoas que são mau caráter, que está pouco se incomodando, que o nome dela vai lá para o SPC, né? Sei lá, antigamente era SPC, eu não sei agora. Mas aquelas pessoas que são honradas, são pessoas de verdade, elas querem honrar a sua palavra. E quando um dia, numa quinta-feira, eu cheguei do trabalho, em casa, da escola, aliás, e a Esther
E nós sentamos juntos e eu falei, então, tudo bem, tudo certo? Tudo bem, mas olha, amanhã, sexta-feira, você tem que trazer dinheiro para fazer compra, porque não tem mais nada. Como que não tem mais nada, Esther? Não, acabou tudo. A inflação destruía todos os sonhos da gente. A gente que vive ali no fio da navalha, é ou não é? Senhora, você tem que andar ali no fio se tombar para um ladozinho, você é cortado. Assim andávamos nós, porque nós casamos ali na ponta do lápis. E naquela noite, ela falou, não temos nada. Mas, Esther, eu te dei todo o dinheiro, porque eu fazia isso, eu tirava as minhas despesas de passagem, dava tudo na mão dela, para que ela administrasse. Mas não tinha mais nada, nem ovo na geladeira. Ah, como eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado, eu me lembrei que eu empenhei minha palavra com os pais dela. Não, eu vou dar o melhor para sua filha e tal. O que eu tinha no bolso? Eu tinha as moedas de ida para o meu trabalho no dia seguinte. Nem para voltar eu tinha. Mas eu falava, eu me viro lá. E não aconteceu. O que aconteceu? Naquela noite, revoltado, com raiva, não foi com raiva. Esther, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro, e eu disse, Senhor, aqui está escrito, o Senhor disse, trazei todos os dízimos à minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e derramarei bênção sem medida. Bênção sem medida é cachoeira, não para nunca. Isso é bênção sem medida, certo? Estou certo ou estou errado? Oh meu Deus, está aqui escrito, eu sei que o Senhor está aqui, eu e Esther somos dois e o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo, está me vendo, olha só, está aqui escrito, aqui. Isso aqui que está escrito, é verdade? Ou foi um homem que escreveu, ou foi uma inteligência, alguém que colocou isso aqui? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro? Como é que eu vou saber que essa palavra é verdadeira? Quando ela se cumpre, é ou não é? Como é que eu sei? Eu vejo os pastores falando que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. O Senhor me perdoe, mas eu nunca vi ninguém com as janelas dos céus abertas sobre a sua cabeça. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Olha eu aqui. Olha eu aqui. Agora você está vendo. Se isso é verdade, eu quero ver na minha vida. Quando eu orei dessa forma, de forma audaciosa e humilhado, envergonhado perante a minha mulher, não que ela tenha feito isso, mas eu fiquei com vergonha de mim mesmo, e vergonha dela, porque estava faltando comida, meu pai. A Esther, quando me viu falar com Deus do jeito que eu falei, ela abriu uns olhos desse tamanho. E ela pensou, vai cair fogo agora, vai matar a gente. Ela pensou assim. Mas foi uma oração assim que não durou nem um minuto.
No dia seguinte, eu fui trabalhar só com o dinheiro da passagem. Por volta de 1h, Deus mostrou lá, deu o sinal. Quando nós voltamos para casa, muito feliz da vida. E desde então, nunca mais faltou nada lá em casa. Nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus. Mas isso, eu falo esse testemunho para que você saiba que o que está escrito aqui é verdade. Eu sou prova disso. E Deus derramou e tem derramado bênção sem medida. Bênção sem medida. E a gente tem até conclamado pessoas para nos ajudar. Amém, pessoal? Que são as pessoas que colocam suas vidas no altar, que queiram fazer a vontade de Deus, que queiram assumir a sua fé no Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você seja abençoado. Amém, pessoal? Só você pode decidir a bênção na sua vida. Porque eu assumi a minha fé e corri o risco de ser queimado, de acordo com a fé que a Esté tinha. Mas eu coloquei tudo, ou é ou não é, ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo, ou o Senhor existe e cumpre essa palavra, ou então tudo que nós estamos crendo até hoje é balela. Então eu posso falar isso para vocês. Passados anos, aí as coisas foram começando a acontecer, acontecendo. A Igreja Universal, alguns anos depois, veio a ter início, em 77, e nós começamos o trabalho com 2 ou 3 pessoas. Você sabia disso? Sabia disso? 2 ou 3 pessoas. Tão pouquinha gente. A reunião feita numa antiga funerária, ninguém podia saber que era funerária, porque senão a pessoa não ia lá. Mas começou numa antiga funerária, você pode imaginar? E estava lá eu, com a fé, esperando as pessoas chegarem. Vinham 2, 3 pessoas. Graças a Deus, pegava a Bíblia para me confortar, para me consolar, para me dar forças. Eu dizia para elas, olha, assim, cara a cara, está aqui escrito, ó, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria no meio. Jesus está aqui. Você crê? Eu creio. E a senhora está... Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Então, se ele está aqui, tem que curar você. Você tem que... E a igreja começou aí. Hoje, ela está em todo o planeta. Só não está mais por causa de sistemas políticos espalhados por esse mundo afora. Mas o que está escrito tem se cumprido na minha vida. E o que está escrito tem que se cumprir na sua vida. E não depende de sorte, não depende, eu nasci com o bumbum virado para a lua. Mentira, mentira. É o destino, uma ova, sorte é uma ova. O que faz a diferença na sua vida não é a sorte. Alguma vez a sorte mudou a vida de alguém? Porque quando a pessoa tem uma sorte, ela acerta, depois vem o azar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Duvido que alguém tenha vencido por causa da sorte. Duvido que alguém tenha vencido na vida por causa do destino.
Só vence aquele que permanece para sempre. Nós passamos pelo crivo do fogo, da perseguição, do ódio, os jornais, a mídia inteira caindo de pau em cima da gente. Estamos aqui. Ladrão, bandido, enganador, mentiroso, salafrário, levaram-me para a prisão. Olha eu aqui. Não mudei, eu sou o mesmo. Eu falo a mesma coisa que eu falava há 20, 30, 40 anos atrás. Eu estou aqui. Então não há nada nesse mundo que possa me destruir. Eu desafio macumbeiros, eu desafio quem quer que seja, porque já fizeram macumba, agora tem cuidado, porque se fizer a coisa vai voltar contra ti. É melhor que não faça. É melhor que não faça. E você já viu pessoas que falavam mal de mim, caídas por aí. Sim ou não? Sabe por quê? Porque também está escrito, Deus falou. Gênesis 12 e versículo 3. Confira aí. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Mesmo você que falou mal de mim, não gostava de mim, etc, etc. Eu perdoo você e seja abençoada. Porque quem abençoa é abençoado. E quem amaldiçoa é amaldiçoado. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Está escrito, determinado. Eu peço, Espírito Santo, ilumina-nos de forma tal que essa direção que o Senhor nos tem dado venha revolucionar todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo e preparar os teus servos, preparar a igreja, meu Senhor Jesus, para enfrentar esses últimos tempos, porque só com a tua instrução, só com a tua direção, nós permaneceremos até o fim. E nós te suplicamos, pelo amor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor da tua obra, pelo teu Espírito, ilumina, Senhor, os teus servos, porque eu sei, estou bem certo, que os dias serão difíceis, como na época em que a tua igreja foi fundada. Ela teve que enfrentar o inferno. Houve uma verdadeira batalha contra o inferno por causa do nascimento da tua igreja. Como o Senhor quando nasceu. Então eu peço que o Senhor venha formar servos de verdade que venham assumir esses últimos tempos à tua volta, que precedem a tua volta, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, nós temos falado no Instagram, essa semana falamos todo dia sobre a religião e a fé prática na palavra de Deus. E nós sabemos que o diabo criou a religião. O diabo criou a religião. Como que ele criou a religião? Ele criou a religião o seguinte: Deus dá a palavra, deu a lei.
Então o diabo agora, bom, ele deu a lei. Como é que nós podemos manipular isso aí? Então o diabo criou um sistema religioso, para haver quem interprete a lei. Quando o povo aderiu à palavra, ele se submeteu aos que tinham o conhecimento da lei. Aqueles que tinham o conhecimento da lei interpretavam a lei de acordo com a fé que eles tinham. Aí começou a religião. Por exemplo, quando Jesus foi morto e ressuscitou, nasceu o quê? A igreja do Senhor Jesus. Não nasceu a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja batista, não. Qual era a religião, qual era a igreja de Paulo? Qual era a igreja dos apóstolos? A igreja dos apóstolos eram os próprios apóstolos que foram testemunhas de Jesus. E eles falavam, ensinavam Jesus, o que Jesus lhes havia passado. Olha, eu fui testemunha, Jesus falou isso aqui. Então, começou a igreja do Senhor Jesus. Mas, com o decorrer do tempo, o diabo não mudou a maneira de agir. Ele usou os falsos cristãos para introduzir no meio dos cristãos o quê? A religião, a divisão, a separação. Paulo não se converteu à religião evangélica. Não. Ele se converteu à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Jesus apareceu para ele e vai e diga para os outros o que você está vendo. Olha, você me viu. Então, Paulo foi testemunha ocular, e como os demais apóstolos também, que estiveram com Jesus. Então, nasceu a igreja cristã. Nasceu a igreja cristã. Mas, o que o diabo fez? O diabo introduziu aqueles que seriam falsos cristãos. E aí começou a divisão, as divisões, a separação. O que é isso, afinal de contas? O que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Deus semeou o trigo, mas o diabo, à noite, quando todos estavam dormindo, ele semeou o quê? O joio. O que é o joio? A religião. O que é o trigo? Os cristãos. Então, o que é a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus não tem aparência física. A igreja do Senhor Jesus é espiritual. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus, que Jesus chegou e disse: é chegado até vós o reino de Deus. Jesus era o rei do reino de Deus. E quando Jesus começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual o reino que havia? Havia o reino de César, o reino do mundo, o reino do diabo, o reino dos homens, o reino dos fariseus, o reino dos saduceus, o reino dos escribas. Quer dizer, o diabo semeou tudo que não prestava para criar
justamente a igreja A, B, C, D, a religião A, B, C e D. Em outras palavras, a religião é o joio. A igreja do Senhor Jesus é o trigo. Quem semeou o joio? O diabo. Quem semeou a igreja? O reino de Deus, Jesus. Ele começou a igreja dele. Então, é claro que nós temos a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que é obrigatória. Nós somos obrigados a ter uma placa perante a lei dos homens, atendendo a César. Dai a César o que é de César. Então, nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus. Como tem a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja A, B, C, D, etc. Mas qual é a Igreja do Senhor Jesus? Qual é a Igreja? A Igreja do Senhor Jesus. Como é o nome dela? Ela é a Igreja cujo cabeça é Jesus e o corpo é formado pelos que nascem da água e do Espírito Santo. Quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, física, é invisível. Ela é invisível, porque eu não sei quem é nascido do Espírito e quem não é. É óbvio. Eu não sei quem é trigo, quem é joio. Eu não sei. Nem você. Você sabe, você conhece algum trigo que está com você. Por exemplo, você casou, você é de Deus, casou com uma pessoa de Deus, então você sabe que a pessoa que está ao seu lado é trigo puro, que você é trigo, você casou com trigo. Mas há pessoas no nosso meio que se casaram com o joio. Pessoas que aderiram à nossa fé, aderiram aos nossos costumes. Quais são os nossos costumes? Os nossos costumes estão aqui na Bíblia. Não fomos nós que criamos. Dízimos é bíblico, ofertas é bíblico, Santa Ceia é bíblico, batismo nas águas por imersão é bíblico. Toda a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus está inserida na palavra de Deus, é da Bíblia Sagrada. Agora, por exemplo, a pessoa está no nosso meio e ela faz isso, ela pratica isso. Eu já fui batizado nas águas, eu participo da Santa Ceia, eu sou batizado com o Espírito Santo. Como que você sabe? Como é que você sabe? Eu falo em línguas. Isso aí não significa que ela realmente foi batizada com o Espírito Santo. Você só vai saber que ela é batizada com o Espírito Santo pelos frutos. Os frutos. Quais são os frutos? Os frutos é que identificam se você é joio ou se você é trigo. Somente os frutos. Somente os frutos vão dizer. Então, quando você manifesta o trigo, quando você cresce e manifesta o trigo, aquele ali é o trigo. A gente sabe o que é o trigo. O trigo se inclina, mas o joio continua, como é que se chama? Pedante, impostado, com arrogância. Então você vê que o religioso no nosso meio aparenta ser de Deus. Porque ele faz o que você faz, o que você pode fazer. Aliás, você faz, ou o religioso faz, o que a pessoa que é cristã faz, como batismo nas águas, é dizimista, é ofertante, vem na igreja toda quarta-feira, no domingo, no sábado. É uma pessoa que pratica a religiosidade.
Todo mundo pode praticar a religiosidade, mas ser cristão, você tem que dar fruto. Ser de Deus, ser nascido de Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. É o Espírito Santo quem gera a pessoa de Deus. Como é que você vai lidar com essa situação? Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos agora, eu estou alertando vocês, porque no nosso meio, entre pastores, esposas, bispos e esposas, pessoas oficiais da igreja, existe o joio e existe o trigo. O joio e o trigo, em princípio, são iguais. Mas quando cresce, na hora de dar fruto, o que acontece? O joio, ele continua de pé, mas o trigo, ele, ao dar o fruto, ele se inclina, porque o fruto pesa, é o trigo. E você tem que estar atento para não se envolver com a pessoa que é joio. Esse que é o nosso perigo. O perigo que nós corremos. E todos corremos. O grande perigo é você, por exemplo, você está fazendo a obra de Deus e a pessoa aparece para você, como muitos estiveram na igreja, chegaram a ser pastores, bispos, responsáveis, pessoas que eram muito, digamos assim, entregues na obra, dedicadas na obra, mas era só do lado de fora, porque dentro eram o quê? Joio. Como identificá-los? Só na hora dos frutos. Pode. E o fruto não é só num dia. O fruto é todo o tempo. Enquanto tiver o trigo, vai haver o fruto do trigo. Assim também, enquanto for joio, o joio vai continuar sendo joio até que se converta. Agora, como que a gente vai ver isso? Como é que você vai saber quem é quem? Como? Eu errei muitas vezes. Eu mesmo levantei muito joio no nosso meio. Eu levantei, mas eu não sabia. Eu pensava que era trigo. Eu achava que era trigo. O joio está no nosso meio, como é que ele aparenta? Ele começa, eu fui curado disso. O joio foi curado, foi liberto das drogas. O joio está sempre na igreja, está sempre solícito, querendo ajudar, querendo somar o joio. Por quê? Porque ele tem interesse, amanhã está no altar, dando os frutos dele que é podre. Entendeu? Foi aí que nasceu a religião. Religião A, B, C, D. Até entre os judeus. Saduceus, fariseus, os escribas. Então, quando Jesus esteve com Nicodemos, que era um príncipe deles, Jesus gastou tempo com ele, porque apesar dele ser joio, Jesus viu que havia sinceridade dentro dele. Então Jesus gastou tempo com ele. Veja lá, pode ler o texto. Jesus ensinou, Jesus pregou, porque sabia que aquele ali tinha sede da verdade. Mas o joio não. O verdadeiro joio, ele aparentemente, ele quer ser reconhecido, isso mesmo.
ele quer ser reconhecido, ele quer também ser pastor, ele quer ser bispo, ele quer tomar conta. Ele está interessado no benefício pessoal. É o que o diabo faz com o joio, e de onde nascem os religiosos. Eu não tenho religião, e você que é de Deus tampouco tem religião. Nós temos o quê? Uma fé prática na palavra de Deus. Nós praticamos isso aqui. Isso aqui não é para você apenas ter conhecimento, mas é para praticar, sobre todos os aspectos. Se você não pratica, não vai ter fruto. E não tendo fruto, é óbvio que é o joio. E você sabe que, em princípio, o joio e o trigo são quase que perfeitamente iguais. Se pudesse ter um vídeo mostrando o joio e o trigo, nós temos vídeos falando sobre isso. E eu quero, Renato, que a partir de agora a gente sempre venha nortear o trabalho da igreja em cima dessa pedra, conscientizando as pessoas do que é joio e do que é trigo. Jesus falou várias parábolas com respeito a esse assunto, especialmente do joio e do trigo, que fica mais fácil, porque o joio é igual ao trigo. E o joio nasce aonde? Ele não nasce nas bananeiras, entre laranjeiras. O joio nasce entre o trigo. E aí os discípulos perguntaram: Senhor, queres que nós arranquemos o joio? Ele disse: não. Vai vir o tempo que o Pai vai enviar os anjos e vai arrancar o joio, ou separar o joio do trigo. O joio vai ser lançado no fogo. O trigo vai ser colhido no celeiro de Deus. Olha que isso aí é extremamente importante para você nortear, dar direção à sua vida pessoal. Isso é essa é uma revelação, Renato. Essa revelação, é claro, que não agrada nem o diabo, muito menos os seus filhos. Eles não gostam disso. Falar contra a religião é falar contra Deus para eles. Mas é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar em cima dessa fé, para que as pessoas tenham consciência e possam se avaliar. Porque há pessoas que são joio, mas que não sabem que são joios. Esse é o problema. Então, a gente tem que conscientizar, ensinar. É o que Jesus fez com Nicodemos. O Nicodemos era um principal do joio, mas Jesus sentou com ele, ensinou, teve paciência, porque ele não conhecia a verdade. O joio não conhece a verdade. A ele não foi revelada a verdade. Então, ele é joio, até o momento em que ele tem consciência da verdade, e aí ele tem que escolher. Ele tem que dizer: eu quero, meu Pai. Eu me entrego, enfim. Entenderam? Então, veja que as parábolas que Jesus fala, como do joio e do trigo, tem outras parábolas que fazem a mesma coisa com respeito à religião e à fé prática na palavra de Deus. Nós praticamos a fé na palavra de Jesus. Se isto aqui é verdadeiro, nós estamos vivendo na verdade, porque nós estamos praticando. Se isso aqui é mentira, nós estamos fritos. Não só vocês, mas eu também estou frito, porque eu creio nisso de todo o meu coração. Então, é assim. No nosso meio, nós temos muita gente que tem sido joio. E também temos gente, graças a Deus, que nós temos trigo. E a igreja tem prevalecido por causa
que o Espírito Santo escolheu, eu creio, ele escolheu esse trabalho para trazer a verdade à baila e confrontar a mentira, ainda que a gente não seja bem aceito, porque quando nós falamos contra a religião ou a religiosidade, nós ofendemos as pessoas que são religiosas, porque diz, poxa, mas a religião, os religiosos dirão, poxa, mas pera lá, é onde eu me sinto bem, eu vou na igreja, eu me sinto bem. Poxa, a minha mãe é religiosa, meu pai, meu avô. Então, são pessoas que estão agarradas, presas, apegadas à religiosidade, que nada tem a ver com a fé que Jesus pregou, porque os apóstolos não eram religiosos. Pode ver, Deus chamou Paulo e permitiu que Paulo passasse pelo que passou, por todo o sofrimento, por toda a angústia, por toda a desgraça, para que ele aprendesse e escrevesse e deixasse para a gente a doutrina da verdadeira fé, não da religião. Paulo não ensina nada que diz respeito ao estímulo do joio ou da religiosidade. Não, ele ensina, ele estimula o quê? A fé. Pode ver. Pode ver. Tudo posso naquele que me fortalece. Pronto. É uma fé. Eu posso. Eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando dificuldades, mas eu sei que esta é a vontade de Deus. Ele quer que eu enfrente esses problemas para que eu venha crescer, amadurecer na fé. Uma criança só aprende a andar quando ela começa a andar. Não é assim? E para andar, alguém pode ajudar? Não, ela tem que aprender sozinha. Ela tem que cair para poder aprender a se levantar e ficar de pé. Então, Deus, quando salvou o povo de Israel lá do Egito, o povo de Israel estava livre da escravidão, mas Deus o levou pelo deserto, 40 anos, o lugar mais longínquo, mais distante, e não tinha nada, zero, deserto. Mas Deus fez questão de levar o seu povo para o deserto, para que este povo vivesse, aprendesse a viver na dependência dele. Eu preciso de água, então peça, então eu vou te dar água. Eu preciso de carne, peça, eu vou te dar carne. Vivendo e aprendendo a viver na dependência de Deus. Esta é a fé. A fé é dependência de Deus. A fé é uma dependência de Deus. Só isso. Como? Está escrito. Os profetas, os homens de Deus, o Abraão, todos viveram nessa dependência. Aprenderam a viver na dependência de Deus. Isso se chama fé prática. Nós aprendemos, nós não precisamos passar pelo deserto para aprendermos isso aqui. Nós vamos passar pelo deserto da vida, dos problemas que nós enfrentamos hoje, que é diferente dos problemas de antigamente. Mas nós temos que passar por essas dificuldades para que nós venhamos experimentar a doutrina celestial, a palavra de Deus, a depender de Deus. Compreende? Está claro isso? Então, a religião não. A religião, ela quer o seguinte: o diabo criou o sistema que faz o seguinte: as pessoas vêm na igreja e elas ouvem a palavra de Deus, mas não querem prestar atenção, não querem obedecer. O que eu tenho que fazer, o pastor? O que eu tenho que fazer, o padre? O que eu tenho que fazer, o rabino? Então, os homens
que não nasceram do Espírito Santo interpretam aquilo que eles querem interpretar, de acordo com a vontade deles. E é muito mais fácil para a pessoa obedecer o pastor do que obedecer a Deus. Porque o pastor, ele vai ter pena, ele não vai querer colocar a pessoa para passar por provações. O pastor vai passar a mão por cima. Entenderam? Então, quando você, por exemplo, na reunião, a reunião, por exemplo, tipo de religião. Coloca a mão no coração. O pastor fala. Aí a pessoa, fala comigo. Ó Deus, ó Deus. Senhor, Senhor. Quer dizer, isso se chama religiosidade. Porque não ensina a pessoa a falar. Fale com Deus aí agora. A fé prática é o seguinte, fale com Deus. Falar o quê? Fale o que você está pensando. Fale o que você precisa. Essa é a fé prática. Mas o pastor facilita. Ora assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A pessoa repete palavras, mas o coração está longe dela. É o que disse o profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios. Fala, repete, igual papagaio, a minha palavra, mas o coração está longe de mim. O que é isso? Religião. A gente tem que ensinar o povo a falar com Deus, ele com Deus. Falar aquilo que ele está sentindo, pensando. Ele tem que falar com Deus. Deus quer ouvir a voz dele. Deus não quer que nós venhamos interpretar a voz de ninguém. Deus não quer que você seja o porta-voz dele. Nós somos os porta-vozes de Deus para pregar o evangelho. Mas para ensinar o povo a ter comunhão com Deus, isso nós temos que fazer para que eles possam saber o caminho do altar. Jesus disse, eu sou o caminho. Aquele que me segue, não é aquele que segue o meu servo e que me segue também não. Aquele que me segue diretamente. Ou você ficaria satisfeito de conhecer Jesus de acordo com o pastor, de acordo com o bispo? Você tem que conhecer Jesus de acordo com o Espírito Santo. Ele que tem que mostrar a você quem é Jesus. É ou não é? É uma revelação pessoal. Entenderam? Quando nós estávamos na igreja, onde nascemos na fé, igreja pentecostal, igreja maravilhosa, tinha uma mensagem maravilhosa, mas o pastor achava que eu não tinha chamada. O pastor, o bispo, achava que eu não tinha chamada. Ninguém acreditava na minha pessoa. Você sabia disso? Ninguém acreditava. Eu e Esté fomos falar com o bispo. O bispo chegou para Esté, falou para mim, bispo, Edir, por favor, espere lá fora. E falou com a Esté. Esté, a Esté falando, ele quer pregar o evangelho. Aí o bispo falou para ela, minha filha, isso é um entusiasmo dele. Você já viu uma nuvem no céu? Você olha assim, está a nuvem lá. Aí você abaixa a cabeça. Quando você volta, a nuvem desapareceu. Assim é ele. Quer dizer, a religião cria obstáculos para você. De repente você é uma pessoa chamada por Deus, mas o religioso não vê isso. Porque de repente o religioso não quer que você venha ocupar o lugar dele. Ele tem medo de você ocupar o lugar dele, de Deus preferir você, como aconteceu com Eli e Samuel.
como aconteceu com ele, que eram maus, e Deus guardou Samuel para ser o grande profeta. Entenderam? Sim ou não? Então, o relacionamento que Deus quer ter conosco não é através do pastor, não é através do bispo, não é através da igreja, não! O relacionamento é direto com você. Por isso ele se identifica como o quê? O Pai nosso. O Pai cuida do filho pessoalmente. O filho não tem que pedir a uma pessoa para falar com o pai por ele. O filho pode chegar a qualquer hora na presença do pai. Não é assim? É ou não é? Mas o religioso coloca obstáculos para que venha impedir a pessoa de vir direto ao pai, quando o pai quer ouvir a voz do filho. É um relacionamento pessoal. Então, nós temos que trabalhar, repensar como nós vamos trabalhar nisso em toda a igreja, em todo o mundo, ensinando as pessoas. Eu gosto de ensinar, eu tenho prazer de ensinar, porque quando eu ensino, eu conscientizo ou procuro conscientizar a pessoa do que ela deve fazer, como eu fiz na minha caminhada com Jesus. E quando vem o problema, quando vem a necessidade, quando veio o problema, os problemas que nós dois enfrentamos, o que eu fiz? Eu fui lá falar com o pastor? Eu fui lá reclamar com o pastor? Pastor, por favor, bispo, me ajuda aí, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação, eu sou dizimista da igreja, eu sou membro da igreja. Não. Eu chamei a Esther, demos as mãos, fomos lá, nos ajoelhamos na cama, ela de um lado e eu de outro, e eu peguei a Bíblia. Está aqui escrito, Senhor, está aqui escrito. O Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Eu disse para Deus: Senhor, o pastor, eu já ouço os pastores falar isso muitas vezes, mas eu nunca vi a janela do céu aberta. Por quê, hein? Por quê? Eu nunca vi. O senhor me leva a mal não, mas eu nunca vi. E agora, nesse momento, nós estamos passando um momento difícil, não tem nada na geladeira e eu tenho que ter dinheiro para comprar amanhã, fazer compra. A Esther tem que comprar coisa para comer. Como é que pode? Eu sou teu filho? Nós somos teus filhos? Ou somos bastardos? Essa é a realidade. Então, quando a pessoa é filho de Deus, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, na hora do sufoco, ela não vai buscar ajuda com os homens, ela vai buscar ajuda com Deus. Ela vai para o altar. Ela vai para o altar. Se não tem altar na igreja, se não tem um altar no lugar, ela faz o altar na casa dela. Na casa dela ela faz um altar e diz: está aqui. O Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então o Senhor está aqui no nosso meio, porque em nome do Senhor nós falamos contigo. Quer dizer, na hora do sufoco, a pessoa tem com quem contar. Eu contei com Deus. Deus permitiu que chegássemos àquela situação para que nós viéssemos a depender dele. E ele estava me ensinando a deixar de ser religioso para ser um cristão. Porque o cristão, ele vai direto à fonte. Ele tem acesso ao Pai. Não sou eu que sou o bispo, não. Ou o pastor, não. Qualquer pessoa. Deus abriu a porta para todos. Não é só para o bispo, o pastor. Claro, ele instituiu na igreja ministério de pastor, bispo, etc, 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 etc. Para quê?
para pregar o Evangelho, para fazer chegar ao mundo o Evangelho, as boas novas do Evangelho, para fazer chegar às pessoas no mundo inteiro a informação de que é chegado o reino de Deus até vocês. Quem quiser entrar, passe por mim, disse Jesus. Essa é a realidade. Entendeu? Olha como é forte isso. Isso liberta o povo daquela dependência do pastor. O pastor é para guiar, orientar as ovelhas para onde? Aos pastos verdejantes. É ou não é? Então tem que mostrar os pastos verdejantes para ela. E não, eu vou te levar até o pasto verdejante. Não, a ovelha, ele vai guiando, dá a direção. E a ovelha que tem que andar com as suas pernas. Você que tem que andar com a sua perna. Você está com problema? Você tem problema financeiro? Você tem problema de doença? Tem problema familiar? Qualquer que seja o seu problema, você nasceu do Espírito, então você tem direito de chegar diante de Deus. Se o Senhor existe mesmo, olha eu aqui. Se o Senhor é meu Pai mesmo, eu estou precisando que o Senhor me ajude. E Ele vai atender. Isso é liberdade. Você não fica na mão, comendo na mão do pastor, do bispo, da liderança, não. Então, quando o pastor, as pessoas, ou a esposa do pastor, e acha que é injustiça, injustiça, uma ova. Injustiça, uma ova. Quem vive em comunhão com Deus, quem é nascido de Deus, enfrenta qualquer inferno, porque depende daquele que o gerou. É um nascido do Espírito. Agora, quando não nasce do Espírito, quando a pessoa é joio, a quem ela vai recorrer? É joio. Não tem certeza da sua salvação, não tem certeza de que Deus existe, não tem certeza de nada. Então, essa pessoa, é claro, vai dar problema. É o que nós temos na Igreja Universal. E você que é pastor, bispo, esposa de pastor, eu falo para todos vocês, particularmente, não confie em ninguém, confie em Deus. Não fique na dependência de ninguém, não coloque a sua vida na mão do bispo, não, você tem que colocar na mão de Deus. Você tem que contar, nós ensinamos a pessoa a ir para o altar, vai para o altar. O que é ir para o altar? Ir para o altar não é só o altar da igreja, não. Qualquer lugar para mim pode ser o altar de Deus. Normalmente eu faço o altar de Deus no banheiro. Porque no banheiro a gente entra, fecha a porta, pronto, acabou, está sozinho lá. É ou não é? Então ali a gente fala com Deus. Então você pode fazer o altar em qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente um templo de Salomão. Não. O templo de Salomão, os templos que nós erguemos, são lugares onde o povo tem que ir para ouvir a palavra de Deus, para ser ensinado, orientado, para ser encaminhado ao pasto verdejante. O pasto verdejante, para quê? Como é que a gente vai falar para as pessoas? Nós temos que reunir as pessoas. Onde? Na rua? No meio da rua? Não. Nós vamos ter um local para abrigar os que querem chegar ao pasto verdejantes. Quando a pessoa vem na igreja, a nossa obrigação é encaminhá-la para quem? Para o Senhor que quer guiá-las. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. Ele é o pastor. Nós somos apenas ovelhas. Ele é o cabeça. O cabeça é que guia, não é o corpo. Sim ou não? Então, quem é espírito, quem nasceu do espírito, é espiritual, é filho de Deus, faz parte do corpo da igreja. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que nasceram do mesmo jeito que Jesus nasceu. Jesus nasceu do Espírito Santo. A pessoa que faz parte do corpo do Senhor Jesus nasceu do Espírito Santo. Então, você tem que ter nascido do Espírito Santo, porque se você nasceu de mim, você é carne. E carne não prevalece. Entenderam? Nós temos que levar para as pessoas esse conhecimento para que as pessoas decidam por si mesmas. Eu aceito Jesus como meu Senhor, ou elas dizem, eu não aceito. Isso depende de cada um. E isso é uma
coisa pessoal que cada um tem que resolver por si. Entenderam? Eu era religioso, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu deixei a religião. Eu passei a andar, eu comi na mão do meu Senhor, eu não como na mão de ninguém. Não como na mão de ninguém. Nem você deve querer comer na mão de ninguém. A não ser que você queira comer agora, na minha mão. A fome e a sede vem dele. Ele nos dá a fome, nos dá a vontade de comer, não é isso? Ele que nos dá, não é o que está escrito lá, que ele é quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, você é livre, eu sou livre, e nós temos que levar essa liberdade para as pessoas. Se você entregar a sua vida para Jesus, mas de verdade, com sinceridade, eu não posso falar, ore comigo, ó Senhor, repita, eu entrego meu coração para ti. Você vai nascer assim? Não. Você tem que falar por si próprio. Você não tem que ficar repetindo palavras. Eu não preciso ensinar você o que dizer para Deus. Você sabe o que tem que falar. Ou não é? Você não sabe, não tem necessidade? Então fale com ele. Fale por si próprio. Amém? Isso é religião? Não. Isso é prática da fé. É a prática da fé que contradiz a religiosidade que nós vemos no mundo inteiro. Amém? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto para libertar as pessoas que são presas à religião. As pessoas precisam ser libertas da religiosidade, que mesmo dentro da Igreja Universal existe a religiosidade na igreja. Porque as pessoas são preguiçosas, não querem pensar, elas não querem dar o passo de fé, elas preferem colocar o pacote de problemas na mão do pastor e ficar esperando, ore por mim aí. Bispo, ora por mim. Você não pode orar? Mas você tem mais privilégio, acesso a Deus. Não, você também tem. Todos nós temos acesso. Clama a mim, eu te responder-te. É ou não é? Por que eu tenho que ficar falando, por favor, ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim, ora pelo meu filho, pela minha mulher, pelo meu marido, Por que você não ora? Porque você é preguiçosa, você é indolente, você quer tudo de mão beijada. E é por isso que muita gente não nasce de Deus, porque gosta de pegar os pacotes, os seus problemas, e entregar na mão do pastor e ficar esperando. Esses são os religiosos, são o joio que existe dentro da igreja universal. Muitos pastores religiosos, líderes religiosos, aproveitam essa preguiça da pessoa e escraviza a pessoa na dependência dele orar por ela. Exatamente. Vou fazer aqui a corrente de oração por você, no sentido... Tem gente hoje que fica só na internet ligada em pastor que vai orar por ela. Porque esses pastores querem manter as pessoas como marionetes. Por quê? Porque vai ter o dízimo dela, vai ter a oferta dela. Quer dizer, estão interessadas neles, não em ajudar as pessoas. Estão interessadas em formar um clube para eles, uma religião para eles. E quando a pessoa tem essa intenção, o próprio Espírito Santo vai eliminar do nosso meio. Pode ter certeza. O próprio Deus elimina essa gente do nosso meio. E Jesus disse, os discípulos disseram, mas Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Não, porque de repente você arranca o joio, mas arranca também o trigo. E por causa do trigo, deixa o joio lá. Porque no momento certo, na hora da colheita, o joio vai ser lançado no fogo e o trigo vai ser recolhido ao celeiro de Deus. É para arrebentar. Deus nos liberta. Você ficar livre, ou não é? Ou você quer ser religioso? Se você gosta de ser religioso,
Tá bom, continue. O problema é seu, mas a gente tem que falar a verdade. Porque as pessoas têm que se libertar da religiosidade. Eu sei que falar isso aqui em Israel, eu vou levantar um montão de inimigos. Mas o que eu posso falar? Está escrito, mas é isso aí. Paulo fez isso. Paulo confrontou os religiosos, por isso que ele foi preso e morto. E de repente você vai ser morto por causa disso. Mas vai fazer o quê? Não é isso que a gente quer? Que pregar o evangelho da liberdade, o evangelho da salvação? É isso que Jesus pagou. Jesus morreu por quem? Quem que matou Jesus? Foram os religiosos. Quem matou Paulo e os demais apóstolos? Foram os religiosos. Não foi César, não foi os políticos, foram os religiosos. Influenciados pelos religiosos. Ah, claro, influenciados pelos religiosos, claro. Entenderam? Seja livre. Você tem que ser livre. Você não pode... A Esther, nós somos casados, nós somos um só corpo, graças a Deus. Mas se ela tem problema, ela corre atrás. Ela ora. Ela não fala para mim, ora para mim aí, e fica esperando. Não, ela corre atrás. Como você falou para a gente, né? O problema é seu. O problema... Ah, foi. Você, não foi? O problema é seu. Não foi legal? Pois é. Aprendeu, né? Mas é isso. Todos vocês têm que aprender. Ele está falando depois que você fala, dá o seu testemunho para ilustrar bem. É um problema seu, que eu não posso resolver. É um problema. Você e ela. Como que eu vou me meter no casamento? Entenderam? Graças a Deus, Deus nos libertou. E foi na igreja evangélica pentecostal. Olha, eu aprendi isso. Foi bom eles terem me rejeitado. Foi excelente, porque eu aprendi o caminho sozinho. Para arrebentar! Ela não é minha filha! Ela não é meu cara! Pô, isso não é bom? Pô, malandro, você depende de mim para crescer? Não, você depende de você e de Deus. Mais ninguém. Se você agrada a Deus, Deus vai agradar você. Agora, se eu agrado a Deus, você não vai ser abençoado. Sou eu que vou ser abençoado. É ou não é? Entendeu? Usa inteligência. Usa a sua inteligência. Não use coração, não. Não fique na dependência de ninguém. Seja livre. Em nome do Senhor Jesus. Deus levantou a igreja para fazer uma revolução no mundo inteiro. Essa é a revolução. É a guerra que nós travamos. Arrancar as pessoas do inferno da religiosidade, que é a coisa pior que existe é a religião. A religião é a culpada de todas as guerras, de todas as mortes, de toda a desgraça desse mundo inteiro. A religião. E Deus nos livrou disso, graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês.